Nosso objetivo hoje, então, é falar um pouco sobre a estrutura da poesia hebraica. Esse é um assunto que é um assunto um pouco complexo. Na verdade, a gente vai apresentar a parte que é mais simples, que é mais acessível, mas a composição da poesia hebraica tem uma parte que envolve o conhecimento do hebraico, tem algumas partes que são bem técnicas, mas eu tentei selecionar algumas informações essenciais que irão nos ajudar no processo de interpretação. Mas é um assunto bem vasto, então quem tiver interesse de pesquisar, é uma boa área para você estar estudando, e lendo e conhecendo um pouco melhor sobre isso. Então, o nosso objetivo é trabalhar como reconhecer algumas características de como a poesia ela é organizada, para que isso nos ajude no processo, principalmente de interpretação. Nós estamos trabalhando um princípio que está declarado nessa imagem. Aqueles que ainda não acessaram a plataforma ou o curso que está disponível, tanto de sabedoria quanto de literatura apocalíptica, façam isso. É um material de qualidade, são pessoas que trabalham realmente na área há muito tempo e que, de forma simples, resumida, tentam apresentar uma proposta dentro do assunto ou do tema que está sendo trabalhado por cada professor, por cada pastor. E a segunda, eu acho que aula, ela tem esse mesmo título, falando sobre estrutura. E aí nós já falamos um pouco sobre esse conceito, de onde vem esse conceito, mas o conceito básico, o ponto básico é: todo texto tem uma estrutura, a estrutura revela a ênfase, e a ênfase deve moldar o seu sermão. Ou seja, por que nós precisamos entender a organização, a estrutura de um texto, de uma poesia hebraica? Porque a partir do reconhecimento das partes que compõem a poesia hebraica, nós vamos identificar de que forma o autor estabelece essas ênfases. E, consequentemente, isso precisa impactar, moldar a maneira como nós pregamos o sermão de forma bem simples. A estrutura vai nos levar ao entendimento da mensagem central e, consequentemente, vai influenciar na forma do sermão. Leonardo, seja bem-vindo. Eu vou te dar um minutinho para você se apresentar, tá bom? Certo, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo, sou natural de Imperatriz e faço parte da Segunda Igreja Cristã Evangélica El Shaddai de lá. Sou aluno do 4º ano. Que bom. Seja bem-vindo. Você é interno, externo? Interno. Seja bem-vindo. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato com o meu pessoal ou ao longo da aula também se manifestar. Obrigado. Então, esse é o princípio básico. Esse princípio se aplica a todos os gêneros literários. Nós usamos esse mesmo princípio para falar acerca do texto narrativo. Usamos o mesmo princípio também para falar acerca do texto discursivo. Então, esse princípio se aplica a todos os gêneros. Claro, as ferramentas, a forma de identificar a estrutura é diferente, é peculiar a cada gênero literário. Então, qual é o nosso objetivo? É falar sobre os elementos que compõem um poema. O poema ele é composto por várias partes. E a gente vai tentar apresentar aqui as partes essenciais para que, na hora da interpretação, a gente tenha esse conhecimento básico e, assim, consiga interpretar com facilidade um poema. Então, o poema ele tem algumas partes. Dentre elas, podemos destacar uma que é chamada de estância, estrofe, verso e linha. Falando um pouquinho sobre cada uma dessas partes, nós vamos começar com uma definição do que é um poema. Então, um poema
que é um grupo de estâncias. Essa definição que eu estou adotando aqui é uma definição que contempla as partes. Então, o autor vai destacar basicamente a formação, como que um poema é formado. É um grupo de estâncias e estrofes que são formados por um grupo de versos e grupos de linhas. Então, você vai perceber aqui que nós começamos por um conceito macro, e esse conceito macro é formado por outros conceitos, e isso vai ficar claro daqui a pouquinho. Mas, nesse primeiro momento, vamos, então, entender cada parte para que a gente consiga depois visualizar o todo. Uma estância é uma subunidade dentro de um poema. Então, de forma simples, nós vamos ter um poema e esse poema sendo organizados em subunidades. Então, uma subunidade desse poema, uma parte maior desse poema, é o que nós chamamos de estância. E uma estrofe, já contrastando aqui ou apresentando, fazendo uma introdução do conceito estrofe, é uma subunidade dentro da estância. Então, estância e estrofe se relacionam. A estância pode ser amplamente definida como uma subdivisão de um poema, ou melhor, uma subdivisão principal de um poema. Então, a característica de uma estância é que ela é, contrastando aqui com a estrofe, é que ela é uma subunidade maior. E a característica principal que forma a estância é o conteúdo. Há um assunto predominante na estância que é desenvolvida. A gente pode aqui associar ou comparar esse conceito com, por exemplo, o conceito de unidade literária, que nós usamos nas cartas. É uma parte onde tem introdução, desenvolvimento e conclusão e a predominância de um assunto principal. Então, a estância basicamente é isso. É um agrupamento de estrofes em que esse agrupamento, essa porção, ela é marcada por um tema central. Nós teremos vários assuntos sendo tratados, vários temas sendo tratados, mas há a predominância de um tema central. Então, a estância ela é determinada pela mudança do assunto, pela mudança do tempo do assunto principal, do tema principal que está sendo abordado no poema. A estrofe, o raciocínio é o mesmo. É um grupo de uma ou mais linhas formando uma subdivisão de uma estância. Então, a estrofe ela é formada por linhas. E o mesmo princípio para a formação de uma estrofe se aplica à estância, ou seja, as linhas precisam falar ou tratar acerca do mesmo tema para que sejam agrupadas na mesma estrofe. Então, esse é o ponto básico. A ideia de estrofe aqui, ela é algo menor do que uma estância, mas o princípio é o mesmo. Ela tem um assunto central e esse assunto central é desenvolvido por meio das linhas. O próximo conceito para a gente entender, isso é tudo questão de nomenclatura. Linha é a forma como a gente chama essa parte da poesia hebraica. Nós não chamamos de, por exemplo, frase. Na prosa, nós temos sentenças, temos frases. Na poesia, nós chamamos de linha, que é a unidade fundamental da prosa ou da poesia hebraica. A linha é composta de duas ou mais cláusulas curtas, que costumam ser chamadas de cola. Então, essa expressão é uma expressão que classifica o número de linhas que compõem uma determinada estrofe. E aí nós podemos ter uma linha, duas, três. Não é tão comum na poesia hebraica a ocorrência de, por exemplo, 5, 6 linhas na formação de uma estrofe. Geralmente, o padrão é 3 linhas, 4 no máximo, e essa é uma característica da poesia hebraica, ela é bastante compacta. Então, o uso desse recurso na formação da estrofe, nós teremos sempre uma estrofe formada por 2, 3, no máximo 4 linhas, formando uma única estrofe. Aldo,
Sim. Uma pergunta, por gentileza. No caso, essa questão da distribuição das linhas e tudo mais, na língua original mesmo, no hebraico, ou é depois que ele é transliterado para a nossa língua, no caso? Nesse caso aqui, no hebraico mesmo. Essa organização é do hebraico. A única questão que a gente vai perceber aqui é que, por exemplo, o hebraico ele não tem marcadores para separar essas linhas. Nós temos um recurso no hebraico que separa uma sentença de outra. Então, geralmente, quando há um paralelismo, o hebraico usa um símbolo e aí, visivelmente, a pessoa reconhece o meio daquela sentença, o meio daquele versículo. Só que esses marcadores não servem para demarcar a linha. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma linha que pode corresponder a um versículo, mas podemos ter uma linha que ultrapassa um versículo. Então, não são sinônimos. Em algum momento, pode coincidir, onde, em algum momento, uma linha sendo composta por duas ou três partes pode ser sinônimo ou coincidir com um versículo, em alguns momentos não, em alguns momentos pode coincidir com uma frase, mas o conceito básico de linha é que ela precisa ter um sentido completo. Então, como é que eu vou saber se essa linha termina nesse determinado local ou não? Lembrando desse detalhe, a linha precisa transmitir um sentido completo. Então, se o sentido ainda não está completo, mesmo não tendo um marcador, um recurso que visivelmente a pessoa possa identificar o início e o fim, mas aí fica mais a critério realmente do conteúdo para que a pessoa consiga identificar onde começa e onde termina. Mas são essas nomenclaturas vêm do hebraico, da estrutura do hebraico, e, consequentemente, são traduzidas, e aí, na hora da tradução, nós vamos ter algumas nomenclaturas diferentes. Essa palavra column, ela vem do inglês, então é predominante no inglês. Se você for procurar, por exemplo, no inglês, for ler uma poesia, você vai ter essas nomenclaturas que, ao traduzirem para o português, não tem muito sentido, não tem tradução, mas são características, já são traduzidas de forma diferente. No português, nós acabamos usando essa expressão que é mais comum no inglês, column, bicolor, tricolor. Então, vem um pouco dessa, nós acabamos usando com mais frequência nesse sentido. Perguntas, dúvidas? Aldo. Aldo, então fica então caracterizado que dentro do poema eu tenho várias instâncias, certo? Muito bem. Aí eu não sei se eu vou me adiantar, né? Por exemplo, no Salmo 119 tem várias subdivisões ali, mas dentro de cada subdivisão daquela ali pode ter mais de uma instância, não pode? Isso. Então, como é que você vai definir, Joel, se você tem uma única instância ou se você tem mais de uma instância? Aí você vai ter que ver o assunto O assunto, isso. principal. Exato, Então, exato. isso acontece geralmente quando o poema é muito longo. Então, veja bem, a instância ela é o agrupamento de várias estrofes. Então, nós podemos ter um bloco maior, ou seja, um agrupamento de várias estrofes. É só um exemplo simples. O Salmo, você colocou o Salmo 119, né? Então, você pode ter o Salmo 119, ele é agrupado pelas letras pelos Alfabeto, isso. do hebraico. Então, Isso. você pode ter no início o Aleph e Bet, que são os dois primeiros caracteres, formando uma única instância. Ou seja, você pode ter o agrupamento de dois blocos, de dois caracteres, formando uma única instância. Ah, tá. Você pode ter o agrupamento de três blocos daqueles, formando uma única instância. O que vai definir quantos blocos em relação ao Salmo 119
compõe uma estância é o assunto É principal. o assunto, isso, tá joia. Tá, obrigado. O senhor ainda vai falar de verso ou verso é a mesma coisa que linha? Isso, eu vou falar daqui a pouquinho, deixa eu ver se tem algum conceito. Já já eu apresento um gráfico com um todo para a gente poder entender no todo. Então, vamos só aqui dar um exemplo para a gente entender essa composição de linha. O verso 1º do Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, nós temos aqui essa linha sendo composta por duas partes. A primeira parte, bom é render graças ao Senhor, e a segunda, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, aqui ficaria com uma classificação de duas linhas, de bicolo. No Salmo 111, ou melhor, 112, versos 9 e 10, nós já temos um padrão diferente. Perceba que no verso 9, distribuir dá aos pobres uma linha, uma parte da linha, a sua justiça permanece para sempre, a segunda parte, o seu poder se exaltará em glória, a terceira parte. Então, essa linha já é formada por três partes. Essas três partes aqui possuem transmitem uma informação completa. Esse é o ponto central para a gente entender a questão da linha. Nesse mesmo momento em que essa linha tem um sentido completo, ela já vai também servir para a formação do que nós chamamos de verso. Então, o que é um verso? É essa reunião, esse agrupamento de linhas. Então, só para a gente compreender essa diferença. Quando nós classificamos que tipo de linha nós temos aqui nesse poema, nós vamos ter uma classificação que vai de acordo com o número de linhas. Essa classificação, então, terá um nome, bicólon, tricólon e assim por diante. Não é comum na poesia hebraica a ocorrência de 5, 6, 7, como é comum na poesia ocidental, mas esse agrupamento também já vai se encaixar dentro de uma categoria chamada de verso. Então, o que é o verso? O agrupamento de várias linhas, de 2, de 3, de 4 ou assim sucessivamente. Você percebe no verso de número 10 a mesma ocorrência, o ímpio vê isso e fica com raiva, uma parte da linha, range os dentes e se consome, uma outra parte, o desejo dos ímpios perecerá. Uma terceira parte, compondo uma única linha e, consequentemente, compondo um verso. Para que a gente entenda de forma mais geral, e fazendo aqui uma espécie de comparação, nós poderíamos, então, comparar da seguinte forma. Um poema pode ser comparado com uma casa, você tem uma parte aí que é o todo. Essa casa ela é subdividida em porções, em partes. E aí nós chamaríamos isso de estância. Os cômodos, os quartos, seriam as estâncias. E aí nós teríamos, então, a parte da estrofe, que seria a parte da mobília. Qual é o ponto que eu quero destacar com essa analogia? É que as estâncias, que são as partes menores do poema, são as partes em que o poema é dividido, ela não tem um padrão. Então, você pode ter um poema com instâncias de tamanhos diferentes. Observe aqui nessa ilustração da casa, que você tem até, por exemplo, nesse ponto aqui 1 e ponto 2, você tem dois cômodos, dois quartos que, olhando aqui, aparentemente são do mesmo tamanho. Então, você pode encontrar estâncias que terão o mesmo padrão, mesmo tanto de estrofes, mesmo tanto de versículos. Só que isso nem sempre vai ocorrer. Você terá, por exemplo, nesse caso aqui, um quarto bem maior, fora do padrão, mas dentro do mesmo poema. Então, eu não preciso ter a expectativa de encontrar estâncias dentro de um padrão determinado. Eu posso ter uma estância maior, outra menor, e isso vai acontecendo naturalmente dentro do poema. O mesmo acontece também com as estrofes, o que nós estamos chamando aqui de mobília.
As estrofes, nós podemos ter estrofes maiores e menores, da mesma forma como nós percebemos aqui nessa casa, onde nós temos mobílias que possuem ou que ocupam um espaço maior dentro do quarto e outras que ocupam um espaço menor. Esse é um ponto principal ou central, principalmente para a estância e para a estrofe. E, consequentemente, o verso ele vai ter quase que ali um padrão. Por quê? Porque o verso vai ser composto por, geralmente, 2 linhas, 3 linhas no máximo. Então, a gente vai ter, dentro da poesia, o verso não é padrão, mas ele segue ali algo próximo de que você consegue reconhecer com mais facilidade. Ilustrando isso de uma outra forma, por meio de um gráfico, nós teríamos a seguinte organização. Então, nós temos aqui o poema. Esse poema é formado, então, por instâncias. E aí nós podemos ter 1, 2, 3. Ou seja, um poema pode ter uma única instância? Sim. Um poema pode ter 2, 3, 4, 5? Sim. Vai depender de quê? Vai depender do tamanho desse poema e vai depender dos assuntos principais que ele aborda. Então, se ele abordar um único assunto principal, ele vai ter provavelmente uma única instância. Essa instância é formada por estrofes. Então, um poema pode ter uma única instância e uma única estrofe? Sim, há possibilidade. Ele pode ter uma única instância e 2, 3, 4, 5 estrofes? Sim, também. Então, cada estrofe é formada pelo agrupamento de versos. Nesse caso aqui, de forma ilustrativa, nós temos a primeira estrofe com 3 versos, temos a segunda estrofe com somente 2 versos e temos a terceira estrofe com 5 versos. Qual é o ponto que eu quero destacar com essa imagem? É que não há um padrão. Dentro de um único poema, você pode ter instâncias que são formadas por estrofes maiores e estrofes maiores são compostos por versos maiores, ou seja, não há um padrão dentro dessa organização. Não quer dizer que se você já identificou uma estrofe que possui 5 versos, que você já automaticamente, na hora da interpretação, já vai esperar, já vai ter expectativa de ter uma segunda estrofe com 5 versos. Não funciona dessa forma. Dúvidas nesse momento? Perguntas? Aldo, Sim. eu estou aqui com o outro salmo, o menor salmo, né? O 117, só para eu entender um pouquinho melhor. Eu estou observando ele aqui, eu estou dizendo que ele tem, por exemplo, 2 estrofes. Eu estou correto? Só para tirar minha dúvida para mim. Aí, Joel, ele entra com uma instância. Uhum, uma instância, perfeito. Aí eu estou perguntando assim, ele tem 2 estrofes. Exato. Pelo que eu estou vendo aqui. Uhum. Então, é exatamente isso. Então, nós vamos ter a instância, nesse caso, como é um salmo curto, geralmente, instância, mais de uma, 2 instâncias, 3, nós vamos encontrar em salmos longos. Isso, vai mudando o assunto, exato. Exatamente. Tá E aí, a certo, gente obrigado. vai ver na hora da interpretação que alguns salmos, a identificação desse tema central, desse assunto principal, é simples a gente identificar, outros já é mais complexo. Parece que a gente está diante de um salmo que foi fragmentado, onde você tem mais dificuldade para identificar qual é o tema central desse salmo. E aí, consequentemente, essa classificação de instâncias também é algo mais trabalhoso um pouquinho, porque para poder identificar essa divisão, primeiramente você precisa reconhecer o assunto principal. Essas divisões, a Priscila perguntou aqui, essas divisões também se aplicam ao livro de Provérbios? Não, aí já não se aplica, Priscila. Vai sabedoria, né? Alguém falou alguma coisa? Provérbios é sabedoria, né? Não é nem tanto isso, porque, por exemplo, Salmos também se encaixa dentro dessa literatura de sabedoria. É mais a questão da natureza do gênero. Então, a organização de Provérbios, ela é uma organização
o gênero provérbio é completamente diferente dessa organização, não segue essas características. Então, por exemplo, nós não teremos esses nomes de instâncias em provérbios. A formação é completamente diferente, então não se aplica a provérbios. Nós vamos ver uma parte aqui, que é um recurso chamado de paralelismo, que aí sim se aplica plenamente na estrutura, na organização de provérbios. Perguntas? Eu tenho uma curiosidade. Os autores, quando escreveram os poemas bíblicos, eles tinham noção disso tudo? Ou isso é convencionado por nós para entender o que eles escreviam? Pois é, essa é uma grande discussão que existe. Se de fato havia uma compreensão técnica, um conhecimento, porque alguns viviam em uma área rural, o ambiente não era propício para a questão acadêmica, mas uma boa parte, ou a maioria, reconhece que, de fato, havia um consenso. Por quê? Porque toda essa organização, na verdade, ela simplesmente é identificada no texto, ela não é atribuída ao texto. Então, são simplesmente nomes que foram dados em algum momento da história, como você colocou a questão de convenção, mas que não foi atribuído ao texto, isso é reconhecido no texto. Então, não somente isso, o que a gente não vai tratar aqui, mas várias outras características do próprio hebraico, da própria escrita, recursos, e aí alguns, por exemplo, a gente não vai ter conhecimento, aquela expressão selar, que aparece em algumas traduções, alguns vão dizer que era utilizado para demarcar ritmo, que servia para a questão de intensidade. Aí não há um consenso sobre isso, porque não há muita informação de como esse recurso era utilizado. Então, nós temos vários recursos que são utilizados, tanto na parte gramatical quanto na parte de sentido, que são evidentes do texto. Então, de fato, havia uma compreensão por parte dos escritores daquilo que eles estavam fazendo. E a coisa na poesia hebraica é tão fascinante porque ela é muito complexa. Você vai vendo um padrão que a gente não vai estudar, que é de rima, de métrica, que para entender isso a gente tem que ter um conhecimento no mínimo básico do hebraico, da língua original, do grupo de palavras, quantas palavras formam uma linha, uma parte, e aí a gente vai perceber na formação de vários poemas que, assim como nos poemas ocidentais, de que exige um conhecimento técnico da língua para que a pessoa consiga realmente elaborar aquele determinado conteúdo. Então, você vai ter uma organização que é visível, que é clara, e claro que os autores simplesmente reconheceram isso ao longo do tempo e sistematizaram isso ao longo do tempo. Infelizmente, toda essa beleza da poesia bíblica, ela uma boa parte, ela é deixada de lado pelas nossas traduções. Aí as nossas traduções acabam transmitindo como se fosse algo, como se fosse um texto discursivo. Ou seja, as características literárias dos poemas são deixadas de lado no simples ato da tradução e da forma como é traduzido. Porque a gente não consegue visualizar, por exemplo, no português, o layout, a formatação, recursos no hebraico que são utilizados, característicos dessa composição, dessa poesia. Perguntas, dúvidas? Vamos seguir em frente. Qualquer momento você pode estar participando. Só a nível de ilustração, como é que isso aparece nesse texto de Amós, capítulo 1?
Então, nós temos esse bloco do capítulo 13, ou do verso 13 ao verso número 15. Qual é qual é o ponto principal para definir que o verso 13 ao verso 15 compõe uma instância? É o tema. Então, a gente vai sempre se ater ao assunto principal para a gente poder fazer essa avaliação se esse poema possui uma ou mais instâncias. Então, esse poema ele é organizado da seguinte forma, verso 13, assim diz o Senhor, primeira estrofe, a segunda, por 3 transgressões do filho de Amon, 5, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade, para ampliarem as suas fronteiras. Verso número 14, por isso porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Se você observar em cada estrofe o critério que foi utilizado para a organização ou para a separação aqui das estrofes, é a questão do assunto. Nós temos no início algo que serve como um marcador, a gente vai ver daqui a pouquinho esse recurso sendo usado para delimitar um poema ou uma instância. Então, assim diz o Senhor, começa e ele usa o mesmo marcador para concluir. Quando há a presença desses marcadores, fica mais fácil para a gente entender o assunto predominante naquela parte, naquela instância. E aí você vai perceber também que em cada estrofe nós temos um assunto predominante. Cada estrofe fala acerca do mesmo tema, do tema geral, mas há uma mudança de estrofe para estrofe, contribuindo para a formação, a composição desse assunto geral. Então, essa aqui é uma ilustração, só para que você consiga organizar, ou melhor, visualizar de que forma um poema é composto. Qual é o nosso principal objetivo nesse processo de interpretação? Nós não vamos focar tanto, por exemplo, no reconhecimento, na identificação de uma linha, a gente não vai usar essa nomenclatura na nossa interpretação, mas o foco da nossa interpretação vai ser reconhecer onde começa e onde termina cada estrofe. Porque o raciocínio básico é o seguinte: independentemente de você lembrar do conceito do que significa linha ou não, o ponto básico que nós vamos estar usando é essa linha tem transmite uma informação completa. Então, esse é o ponto que a gente vai usar, essa nomenclatura e o conceito que a gente vai usar na prática, na aplicação nos textos bíblicos. E o nosso objetivo vai ser identificar onde começa e onde termina cada estrofe. Por quê? Porque é por meio dessa estrofe, que é um agrupamento aqui de versos, que o autor faz essa transição de assunto, essa mudança de assunto. Então, a estrutura de um poema, ela vai ser, nós conseguiremos reconhecer essa estrutura a partir do momento que a gente consiga identificar e isolar cada estrofe. Aí a gente vai, então, conseguir perceber o desenvolvimento, o fluxo do argumento do autor, como é que cada estrofe se encaixa dentro desse poema, como cada estrofe contribui para o desenvolvimento do tema central. E a gente vai, daqui a pouquinho, falar, refletir sobre algumas possibilidades, formas de reconhecer essa mudança de estrofe e esse assunto principal. Por enquanto, perguntas até esse momento? Dúvidas? Tranquilo? Vamos, então, apresentar aqui algumas maneiras. A gente precisa levar em consideração o seguinte: o nosso objetivo, a partir desse momento, é entender como que um poema vai reconhecer as estrofes, como eu posso reconhecer essas estrofes dentro do poema. Já que o nosso foco principal vai ser trabalhar selecionando, dividindo essas estrofes,
a gente vai, então, refletir um pouquinho de como a gente pode reconhecer com facilidade ou com mais facilidade essas estrofes. E, de forma geral, todas as orientações que serão dadas a partir desse momento se encaixam dentro de 3 áreas, 3 perspectivas. Primeira, a divisão de estrofe tende a ser baseada em conteúdo. Então, essa é a predominância. Geralmente, o ponto central que nos leva a definir onde começa e onde termina uma estrofe é a questão do conteúdo. As amplas divisões dos textos poéticos podem ser facilmente determinadas vendo onde o assunto muda. Esse é o ponto central que vai nos ajudar bastante na interpretação da poesia hebraica e, consequentemente, na elaboração do sermão. Um outro fator que precisa ser levado em consideração é que existem certos marcadores de estrofe, mostrando onde essas estrofes começam e onde terminam. Então, a gente vai ver aqui alguns desses marcadores. Não há regra, próximo ponto, não há regras rápidas que possam ser aplicadas. É até certo ponto uma questão de sentir. Observe que a proposta desse autor, ao falar sobre estrofes e como reconhecer, que ele parte de uma máxima, de algo que contempla uma boa parte dos poemas, depois ele traz uma outra situação que precisa ser levada em consideração paralelamente, ou seja, enquanto eu analiso o conteúdo, no mesmo momento eu preciso ficar atento aos marcadores. E aí um precisa confirmar o outro. E enquanto eu fico atento ao conteúdo e aos marcadores, eu preciso entender que há outras possibilidades de outros recursos que o autor esteja utilizando, como imagens e outros que nós iremos ver daqui a pouquinho, que podem contribuir ou confirmar, de fato, essa mudança de estrofe. O ponto central é o seguinte: nós não podemos não podemos simplesmente focar em um aspecto. Nós temos que levantar várias possibilidades, tentar identificar o recurso ou recursos que o autor, naquela determinada estrofe, ele está usando para delimitar uma estrofe. Então, eu vou precisar levar em consideração vários fatores ao mesmo tempo para realmente confirmar se essa estrofe foi dividida de forma correta ou não. Então, vamos, nesse momento, tentar ampliar um pouquinho dessas 3 áreas que o autor estabeleceu aqui no início. Só uma pergunta, professor. Quando o senhor coloca que, para dividir o poema em estrofe, o primeiro ponto tende a ser baseado no conteúdo. Mas é certo eu pensar que, quando eu estiver fazendo essa divisão, observando a questão do conteúdo, o conteúdo da segunda estrofe demarcada, ela tem a ver com o conteúdo da primeira, uma vez que a instância toda trata de um assunto? Correto, perfeitamente. Então, vamos pensar que esse seja um padrão. Nós vamos ter alguns salmos que nós teremos dificuldades para poder afirmar isso com tanta certeza. Então, alguns salmos, nós vamos apresentar aqui no final uma proposta de estrutura e organização dos salmos. Então, de forma geral, o que você falou se aplica. Mas, em alguns momentos, você vai ter dificuldade para, por meio do assunto, agrupar. E aí, o que vai confirmar, às vezes, vai ser uma imagem, vai ser uma repetição de uma palavra, vai ser um recurso que você vai perceber que está agrupando, e aí vai reforçar a ideia do assunto. Ok? O ponto é, nem sempre, só olhando o assunto em si, a gente vai chegar à conclusão de que a gente vai ter facilidade para entender onde começa e termina. A gente vai precisar atentar para outros recursos que irão nos ajudar na confirmação de que realmente aquele assunto começa naquele lugar e termina em outro lugar.
Eu vou seguir aqui em frente. Se você não conseguir, se alguém não conseguir ou tiver alguma dificuldade, você pode estar interrompendo. Mas vocês vão ver um pouco do que eu estou falando nesse momento. Vamos, então, para alguns marcadores que podem ser usados nesse processo de delimitação de estrofes e distâncias também. Então, é bem comum a presença ou uso de nomes, lugares, apresentados de forma sequencial. Então, você tem, nesse caso aqui, o texto de Gênesis apresentando uma demarcação, uma mudança, e você vai observar que cada estrofe, cada assunto, ele é focado a partir da introdução de um nome. Isso aí segue o capítulo todo dentro dessa forma. Rubem, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, e assim sucessivamente. E aqui a gente consegue ver com mais clareza aquela ilustração que fizemos da casa, onde você tem, por exemplo, nesse primeiro momento aqui, uma estrofe maior, e você tem aqui uma estrofe que é composta por um versículo, por um verso. Então, não há um padrão. Dentro do mesmo poema, nós teremos essa diferença, onde o autor vai gastar uma porção bem maior para falar acerca de uma determinada pessoa, acerca de um determinado local, acerca de um determinado assunto. Nesse caso aqui, fica mais claro, fica bem fácil de identificar essa porção maior, essa divisão, porque o autor usou aqui um marcador de nome e tudo que vai ser falado nesses versículos aqui vai se referir a esse nome. Então, bem simples de identificar por meio desse recurso. Um outro recurso que é utilizado para dividir essas estrofes é o que nós chamamos de refrão. Então, os salmos possuem bastante esse recurso, e geralmente, quando o autor usa esse recurso, ele também já sinaliza a divisão. O Salmo 42 e o Salmo 43 apresentam o mesmo refrão, versículo 5, verso 11, e novamente no Salmo 43, o verso 5. Então, aqui nós já temos uma delimitação dessa porção, onde você tem o verso 1 ao 4, uma estrofe, você tem do verso 6 ao verso 9, até o verso 10, e do verso 1 ao verso de número 4. Ou seja, ele já delimitou, já destacou a estrutura do texto, a organização do texto. Então, o uso da estrofe, do refrão, serve tanto para apresentar essa estrutura, quanto para conduzir o autor à ideia central. Então, você vai perceber que, quando ele repete o refrão, esse assunto que vai ser trabalhado em cada parte que foi isolada vai estar diretamente relacionado com o refrão. Então, isso nos ajuda muito no processo de interpretação. Por quê? Porque ele já dividiu a estrutura, ele já apresentou uma ênfase aqui por meio do refrão, e agora o que a gente precisa fazer é simplesmente entender qual é o assunto principal, que é abordado no verso 1 ao verso 4, como esse assunto principal se relaciona com o refrão, e assim a gente vai seguindo. Qual o assunto principal do verso 6 ao verso 10, como isso se relaciona com o refrão, qual o assunto principal do verso 1 ao verso 4 e como isso se relaciona com o refrão. Então, vai ser esse sempre o movimento que a gente vai utilizar nesse processo de interpretação. Então, o refrão é um marcador que nos ajuda a identificar essa divisão dentro de um determinado poema. Um outro marcador que é usado são partículas ou conectivos. E aí, aqui, infelizmente, é uma área em que as traduções para o português acabam perdendo um pouco desse objetivo ou dos recursos que são utilizados pelos autores bíblicos, que facilitam a vida do intérprete. Na Nova Almeida Atualizada,
pelo menos as versões que eu consultei, Nova Almeida atualizada, NVI, a atualizada também, a Almeida atualizada, todas elas tiraram essa partícula. Se você observar aqui no versículo 3, nós temos uma expressão, uma conjunção chamada porque. No verso de número 9, ela se repete, a mesma conjunção aqui no 9. No verso 11 também, e no verso 14 se repete. Então, nós temos a ocorrência da mesma partícula, da mesma conjunção no hebraico, aqui faltou colocar, mas é a mesma, que aparece no texto bíblico. Na tradução, no caso da NVI atualizada, nova atualizada, essa partícula foi retirada, o texto foi modificado. Então, essa partícula que foi usada pelo autor para poder sinalizar a evolução do poema, quando isso é retirado, essa percepção ela fica comprometida. Então, esse reconhecimento da estrutura que foi elaborada, que deveria ser mais fácil, acaba sendo um pouco mais complicado, mais trabalhoso. Mas esse é um recurso utilizado. Qual é a sugestão? É que você, na hora da leitura, você use mais de uma tradução. Então, qual é a tradução? Uma tradução que tende a usar mais conectivos. A corrigida fiel. Então, a corrigida fiel, ela traz uma proposta, um uso de conectivos. Para, porque, contudo, entretanto, sempre fazendo no caso, no texto discursivo, dando essa conexão do argumento, e nesse caso aqui do poema, para demarcar essa transição de uma estrutura para outra estrutura. Então, um outro cuidado que você tem que ter com a corrigida fiel é que, às vezes, ela acaba extrapolando, ou seja, colocando o conectivo onde não tem conectivo. Mas, pelo menos, já serve para a fase inicial do trabalho de texto, você consultar, por exemplo, a corrigida fiel, quando você estiver interpretando um poema, e aí, se caso tiver um conectivo, você então vai para o texto ou para outras traduções, depois para o hebraico, para ver se de fato há a presença desse conectivo ou não. Perguntas? Professor, a século XXI também traz esses conectivos, né? É uma boa opção. Nesse caso aí, você verificou do 91, se ela traz também? Ela colocou tem, né? Então, é uma possibilidade. O ideal seria você ter mais de uma tradução para que você pudesse identificar com facilidade a ocorrência desses conectivos. Vamos seguir aqui, então. Um outro recurso que é muito utilizado é a repetição de palavras. Então, essa repetição de palavras é usada em vários sentidos. Ela é usada em alguns momentos para a questão da ênfase dentro da mesma estrofe, não necessariamente para demarcar uma divisão, mas nesse caso que a gente está abordando aqui, serve para isso, para demarcar o início e o fim, como a gente viu também lá em Amós, onde é feita uma introdução com uma palavra ou expressão, e a mesma expressão é usada no final. Então, esse é um recurso que é usado não só na poesia, mas é usada em vários outros textos, onde o autor começa com uma palavra, com uma sentença, com uma frase, e ele vai terminar com aquela mesma frase. Então, isso serve também para demarcar o texto bíblico. Um outro recurso que é utilizado também com muita frequência nos salmos e na poesia de forma geral é a questão da mudança no discurso. E aqui, mudança no discurso, eu falo de forma bem abrangente mesmo. Mudança na pessoa do discurso, mudança no estilo do discurso, mudança na forma como no público, mudança no foco. Então, é sempre estar atento para ver de que forma esse discurso é conduzido. Se há alguma mudança, isso já precisa chamar a nossa atenção. Observe aqui no verso de número 1 do Salmo 24,
Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que habitam, e os que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes e a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? O verso de número 3 já apresenta aqui uma mudança. Ele já começa a levantar aqui algumas perguntas. Quem há de permanecer no seu santo nome? O que é limpo de mão e puro de coração? Este receberá do Senhor a bênção. Então, verso de número 7, levantem-se. Verso de número 9, levantem as suas cabeças, levantem-se, ó portais. Você tem aqui, em algum momento, perguntas, em outro momento você tem uma ordem, um texto já mais direto, mais incisivo, em outro você tem uma palavra sendo direcionada ao Senhor, em outro você tem uma palavra direcionada à congregação, algum momento a palavra é uma manifestação na primeira pessoa, em outro momento é na terceira pessoa, ou seja, a gente tem que ficar atento a como o discurso está organizado e como há uma variação. Isso precisa chamar a nossa atenção, e aí, então, isso pode nos ajudar também na divisão dessas estrofes, na demarcação dessa estrutura, também por meio dessa característica, dessa mudança literária. Perguntas? Então, num caso assim, onde há essas mudanças de discurso, seria, mas pensando em termos de pregação, né? Sei lá, pregar um sermão uma vez, depois outro e assim por diante, ou teria como costurar tudo em um sermão só? Então, Marcos, vai depender muito inicialmente do tamanho do poema. Então, vamos pensar que você esteja trabalhando um salmo que não seja tão longo. Aí, o ideal é que você consiga trabalhar esse sermão esse salmo em um único momento. Por quê? Porque, falando tanto na questão do poema quanto do salmo, o poema ele tem início, meio e fim. Então, um risco que a pessoa corre ao pregar um poema em momentos separados do ouvinte não conseguir ter essa dimensão do todo. Então, o ideal seria sempre que a pessoa conseguisse pregar em um único momento. Agora, claro, há momentos, como por exemplo, Salmo 119, é inviável pregar, a pessoa até consegue pregar, mas de forma bem panorâmica. Por quê? Porque é um poema muito longo, que possui uma ideia central, uma temática central, mas que pode ser subdividido em várias outras etapas. Então, depende muito realmente do tamanho do poema para que a pessoa consiga definir isso, se seria melhor trabalhar em um momento ou em outros momentos, mas de forma geral, o ideal seria realmente trabalhar, mesmo que fosse de forma panorâmica, e eu não estou me referindo ao Salmo 19, estou me referindo aos demais, mas que a pessoa pregue em um único momento, porque ela vai transmitir uma ideia de que ela está falando algo que tem início, meio e fim, e isso vai ficar mais fácil para a igreja. É só um exemplo disso. Geralmente, quando nós fazemos a leitura de um salmo, isso é uma questão de ensino, de formação a longo prazo. Se o dirigente do culto, se o pastor vai fazer uso de um salmo na leitura e ele lê somente parte do salmo, isso pode surtir ao longo do tempo um efeito negativo na formação da igreja. Por quê? Porque a igreja pode entender que a leitura de um poema pode ser feita em partes. Ou seja, não há possibilidade de entender um poema se eu leio somente uma parte, porque um poema é um todo. Então, isso, de certa forma, há um certo prejuízo. O ideal seria que, se o salmo fosse lido em culto, que ele fosse lido na sua totalidade, para que se transmitisse a ideia total que o salmo deseja transmitir. Não dá para fragmentar, porque você tem uma obra completa e quando você quebra aquela obra, o entendimento
é fragmentado e aí a dificuldade na compreensão, ou a pessoa pode ser levada a uma interpretação equivocada porque tirou o poema das demais partes. É uma questão que é muito recorrente e que isso pode ter uma certa consequência a longo prazo. Alguém mais? Perguntas, dúvidas? Tranquilo? O próximo recurso utilizado é o que nós chamamos de paralelismo. Então, o livro de Provérbios é construído com esse recurso. A gente vai ter a ocorrência desse recurso com uma predominância muito maior também na segunda parte de Provérbios, que é onde realmente começa o livro, onde trabalha realmente esse gênero literário. Então, qual é o nosso objetivo ao falar sobre paralelismo? É fazer uma breve introdução. Nós vamos apresentar aqui somente 3 tipos de paralelismo, que são os mais conhecidos, e aí fica a critério de cada um poder pesquisar e conhecer um pouco mais. Dependendo do autor, você vai ter nomenclaturas diferentes para o mesmo paralelismo, e dependente do autor e do tipo do paralelismo que você esteja pesquisando, você vai ter divergência. Então, alguns vão concordar com a existência de alguns paralelismos. Então, os paralelismos que eu vou apresentar aqui são os mais simples, há uma certa acordo ou consenso em relação à presença desse recurso no texto hebraico, mas dependendo do tipo do paralelismo, dependendo do autor, você deve encontrar aí mudanças no nome atribuído ao paralelismo e alguns até divergências se de fato esse paralelismo há uma ocorrência padrão desse recurso ou não. Então, qual é o conceito básico de paralelismo? Ele é caracterizado por suas repetições em ordem, quando o elemento dentro do texto se repete, apresentando uma sequência. Então, o paralelismo ele é um recurso importante, mesmo que você não consiga atribuir a ele um título. Por isso que qual é o nosso foco aqui? É que você entenda qual é o princípio de interpretação e de classificação do paralelismo, e que mesmo que você não consiga classificá-lo em uma das várias categorias que ele tem, mas você consiga entender o que está acontecendo, qual é o ponto principal. Então, se isso acontecer, você vai conseguir interpretar o texto sem dificuldade. Por quê? Porque o paralelismo vai usar esse recurso, a repetição, para transmitir um determinado conhecimento de forma sequencial, onde uma informação vai ser levada em consideração para o entendimento da informação seguinte. Então, trata-se de um recurso usado para expressar posicionamentos e conteúdos em que as frases de um versículo, ou excepcionalmente mais versículos, estão dispostas de tal maneira que 2 linhas ou membros de um mesmo período se correspondam. Então, o paralelismo ele vai acontecer em vários níveis diferentes. De forma simples, ele vai acontecer dentro de um verso, onde uma linha vai corresponder com a outra linha. Mas isso pode acontecer em uma proporção maior, onde um versículo, um verso, vai corresponder com um verso. Ou de uma proporção ainda maior, onde vários versos, estrofes, irão corresponder com várias estrofes. Então, nós temos propostas, por exemplo, de livros que são organizados ou de autores que reconhecem a organização de livros por meio desse recurso chamado de paralelismo. Então, isso pode acontecer dentro de um verso, pode acontecer por meio da relação, da associação entre vários versos, e pode acontecer de forma macra em relação a um livro todo. Pensando de forma simples, nós podemos, então, dividir em pelo menos 3 categorias. Um paralelismo seria um chamado de sinônimo,
acontece quando o segundo verso repete o primeiro, com acréscimo de pouco ou nenhum significado. Então, o próprio nome sinônimo já nos dá essa compreensão do objetivo desse paralelismo. A primeira parte vai estabelecer uma verdade e a segunda vai acrescentar pouca coisa, mas o foco principal é reproduzir de forma diferente, de um ângulo diferente, a mesma verdade apresentada na primeira parte. Um exemplo simples desse paralelismo, nós encontramos no Salmo de número 2, no verso 3, 2 e 3. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos. Por que que esse é um recurso extremamente significante nesse processo de interpretação? Porque o paralelismo ele tem esse objetivo. Qual é o objetivo? Nesse primeiro momento eu uso uma palavra e no outro momento eu vou usar uma outra palavra para reforçar o sentido que eu introduzi no primeiro momento. Então, se você reconhece esse recurso, o uso desse recurso no texto, você precisa tentar entender qual é a relação. Só um exemplo aqui. A relação aqui é de contraste, ou seja, ele quer estabelecer um contraste entre reis e príncipes, ou ele está usando aqui príncipes como sinônimo de reis. É esse o raciocínio que a gente deve desenvolver. Então, eu preciso, primeiramente, identificar a ocorrência e, a partir dessa ocorrência, eu preciso me questionar qual é o sentido predominante aqui. Nesse caso aqui, no final da primeira parte, da primeira linha, da etapa da primeira linha do verso 2, os reis da terra se levantam, e aí nós vamos observar que o verso conclui com conspiram unidos. Perceba que no final do verso que ele colocou um aspecto que é chamado de unidos. Ou seja, isso aqui foi acrescentado porque na primeira parte só é dito que eles se levantam. E aí, para entender melhor o que significa levantar, ele então apresentou aqui um sinônimo dessa palavra, que seria conspirar. Mas houve um pequeno acréscimo que agora nos dá, que complementa essa imagem e que mostra uma unidade, eles estão articulados. Como foi que eles se levantaram? De forma articulada, de maneira unida. Então, esses príncipes conspiraram, e aí o texto vai, então, fazer um pequeno acréscimo, mas a predominância está em quê? Está realmente naquilo que é apresentado como sinônimo. Então, eu vou precisar interpretar príncipes como sinônimo de reis e vou precisar interpretar conspirar como sinônimo de levantar. Então, esse é um recurso bastante utilizado. O mesmo acontece no verso seguinte. Rompamos suas correntes, eles dizem, e livremos-nos de suas algemas. Então, romper fica claro aqui como sinônimo de livrar, e correntes fica claro aqui como sinônimo de algemas. O ponto básico é esse. Eu preciso identificar na primeira linha, na primeira parte da linha, o recurso, e na segunda parte tentar ver qual é a relação. E aí, com base nessa relação, a interpretação vai ser conduzida com base nessa interpretação. Como eu entendi que aqui há uma similaridade entre reis e príncipes, eu vou interpretar aqui como sinônimos. Se eu tivesse identificado aqui um relacionamento diferente, a isso iria conduzir também esse processo de forma diferente. O próximo tipo de paralelismo, vocês podem participar em qualquer momento, tá bom? Podem interferir em qualquer momento. É o que nós chamamos de sintético, ou também chamado de progressivo. Se refere a um desenvolvimento do pensamento no qual o segundo verso acrescenta ideias ao primeiro. Então, a ideia do sintético ou progressivo, talvez aqui uma melhor forma
para lembrar, seria de fato progressivo, apesar de que em alguns momentos a palavra sintético também se encaixa bem melhor. Mas observe aqui a ocorrência no Salmo 1º. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhagens não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Então, fica visível aqui que há uma progressão na argumentação, onde, desde o primeiro momento, o primeiro estágio é uma árvore, depois nós temos um fruto, e aí o foco aqui desse fruto é o fato de que ele não murcha, e, por fim, é a questão da prosperidade, ou seja, isso acontece em vários outros momentos. A questão de não se deter, não assentar, não caminha, não se detém, não assenta, ou seja, você tem uma progressão na argumentação, onde cada parte, cada linha vai contribuir para o desenvolvimento, para o sentido da outra. Então, a esse paralelismo nós chamamos de paralelismo sintético ou progressivo. Há uma evolução de pensamento em cada parte do paralelismo. O segundo é o último que nós vamos refletir, é o que nós chamamos de antitético. Em vez de haver um desenvolvimento de uma ideia no segundo verso, observa-se a ocorrência de um contraste com o primeiro verso. Então, o antitético ele não vai trazer aquele posicionamento de harmonia, como lá o sinônimo, mas ele vai apresentar um contraste em relação à primeira verdade, uma verdade que foi apresentada na primeira parte. Um exemplo claro disso, o Salmo de número 20, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, e aí você tem aqui o uso dessa partícula que pode ajudar, nem sempre essa partícula vai aparecer, porque apesar de que nós já mencionamos que partículas conectivos são usados ou podem ser usados para demarcar essa mudança, mas não é comum, não é predominante na poesia hebraica o uso de partícula. E aí você vai ter esse outro lado na tradução. Na tradução, quando o tradutor identificou esse contraste, ele pode ter acrescentado, em alguns momentos a gente vai ver esse acréscimo de partículas para confirmar o contraste. Mas mesmo que você, por exemplo, não tenha o uso dessa partícula, que em muitos momentos não é comum, você vai perceber que o sentido vai permanecer o mesmo. Ou seja, nós nos gloriaremos no Senhor, e em o nome do Senhor nosso Deus. Aqui a ideia de confiar está sendo contrastada com gloriar no Senhor. E aí nós temos aqui a ideia de carros e cavalos no nome do Senhor nosso Deus. Então apresenta um contraste claro em relação à ideia que foi apresentada no primeiro momento. Perguntas sobre paralelismo? Dúvidas? Esses exemplos aqui eu tirei do livro Hermenêutica, Espiral Hermenêutica. Então, você tem lá outras classificações que o autor trabalha acerca desse recurso, e aí você vai perceber essa questão de divergência de autores, de classificação. Então, seria aí um material para você, pelo menos, ter uma noção inicial, ou mais abrangente um pouquinho, acerca desse tema. Vamos seguir, então, aqui para um outro recurso que é utilizado para demarcação de estrutura de estrofe dentro da poesia hebraica, e é um recurso que é extremamente importante para o próprio entendimento do texto, que são mudanças ou uso de imagens. A mudança de imagem, ela nos ajuda também, ou pode nos ajudar também a demarcar essa mudança de estrofe. De forma simples, aqui um conceito, uma imagem, uma figura de linguagem que expressa uma semelhança ou analogia. E a maioria das imagens são metáforas. Aqui não são todas, nós vimos isso no nosso ponto passado,
mas uma boa parte dessas imagens são metáforas, outras podem aparecer outros recursos. Mas, enfim, uma imagem é basicamente algo concreto que tenta traduzir algo subjetivo. Então, de que forma isso pode pode aparecer no texto bíblico? Observe o Salmo de número 23. A imagem é característica, então, da poesia hebraica, mas ela serve também para nos ajudar, ou em alguns momentos pode servir para o reconhecimento dessa mudança de estrofe. Do verso 1 até o verso número 3, verso 3, a imagem predominante é a de um pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Tudo que está acontecendo aqui, do verso 1 ao verso número 3, está acontecendo com base nessa figura do pastor. O que é que ele faz, de que forma ele trata a sua ovelha. Verso número 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Observam que aqui ele ainda usa bordão, ainda se referindo à questão do pastor. Mas há também no verso 4 uma figura de um vale da sombra da morte. Então, nós temos aqui duas imagens onde o assunto continua sendo o mesmo, mas já dentro de um aspecto diferente dentro desse assunto geral. No verso número 5, nós temos um outro ambiente: prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui nós já temos um ambiente de uma casa, de uma mesa, de uma refeição. Então, uma imagem já um pouco diferente. Qual é o ponto central que a gente precisa atentar nesse momento, quando nós percebemos o uso de imagens dentro de um determinado poema? Nós não podemos levar em consideração única e exclusivamente a imagem. É por isso que a gente está trazendo aqui inúmeras propostas. Então, se você acessar lá o curso que está na plataforma de poesia bíblica e essa aula em que ele fala sobre estrutura, você vai perceber que o professor que está ministrando essa aula, ele atribui à questão da imagem um elemento central nesse entendimento ou nesse reconhecimento de mudança de estrofes. E aí ele vai apresentar outras orientações também. Então, seria muito importante que você pudesse separar um tempo para que você pudesse assistir a aula que ele está ministrando, para que você pudesse consolidar todo esse conhecimento, tudo isso, todas as informações que estão sendo repassadas nesse momento. Perguntas? Eu fiquei com um pouquinho de dúvida dessa imagem dentro de uma outra imagem, ou uma referência à imagem anterior, dentro de uma nova proposta aqui, no versículo 4. Como é que eu posso, por exemplo, na leitura, não achar que o versículo 4, na realidade, ainda está dentro da imagem do versículo do 1 ao 3, no caso? Aí seria a questão do assunto. Então, por exemplo, aqui no primeiro momento, do verso 1 ao verso de número 3, o assunto principal aqui seria qual? Tem alguma diferença entre o assunto abordado no verso 1 ao 3 e o assunto predominante do verso 4? Só de forma simples. Verso 4 fala sobre o vale da sombra da morte. Esse aspecto é mencionado no verso 1 a 3? Não. Então, já foi um aspecto da figura, porque aqui ele ainda usa bordão, ou seja, o pastor ainda está presente, a figura predominante ainda é a figura de um pastor e do relacionamento de um pastor com a ovelha, mas dentro dessa figura maior nós temos uma área que não foi mencionada. E aí nós já temos uma outra imagem sendo construída.
E aí, naturalmente, mudou aqui o assunto, mostrando uma outra faceta do todo. Então, o salmo todo fala sobre o relacionamento do pastor com a ovelha, mas em cada estrofe nós vamos perceber uma área, uma ênfase diferente. Perguntas, dúvidas? Ok? Vamos então... Ok, então só concluindo essa parte aqui, nós vamos compartilhar esse slide. Então, você vai acessar, vai ter acesso a esse material dentro da unidade 2 lá na plataforma. Mas só fazendo um resumo aqui para a gente poder passar para algumas orientações básicas sobre a interpretação dos salmos. O que nós acabamos de apresentar são vários marcadores. A gente não vai poder, não seria correto esperar ou usar, lembrar somente de um marcador. Seja ele imagem, seja ele o uso do paralelismo, seja ele a repetição, uma frase introdutória, ou seja, cada poema pode apresentar inúmeros recursos diferentes para demarcar essa divisão de estrofes. E aí a gente precisa lembrar de todos esses marcadores e ainda assim está aberto para essa realidade que o autor pode usar outros recursos para sinalizar essa mudança de estrofe. Vamos, então, para a gente poder concluir, falar de forma aqui breve sobre o livro dos Salmos. Os poetas geralmente têm um único tópico ou tema de controle, que pode ser uma emoção em vez de uma ideia. Este tema unificador é afirmado no início do poema e exerce uma influência formativa no desenvolvimento do poema. A menos que o leitor identifique o tema unificador, o poema permanecerá uma série de fragmentos. Então, qual é o ponto aqui? Isso serve para o livro de Salmos e também para outros poemas fora do livro de Salmos. O ponto básico é, um poema tem geralmente o que nós chamamos de um tema unificador. Então, há uma verdade central. E aí, essa verdade central, ela vai ser desenvolvida através de várias outras verdades, ou por várias outras emoções, por vários outros aspectos. Então, o primeiro ponto, ou o nosso foco na interpretação de um poema, de um salmo, vai ser identificar qual é esse tema unificador. Em alguns momentos isso vai ficar muito simples, em outros momentos nós vamos ter a percepção, o sentimento de que nós estamos diante de uma série de fragmentos, ou seja, ou você vai se perguntar, bom, mas o tema unificador é o tema A, é o tema B, é o tema C, é o tema assim sucessivamente. Por quê? Porque você vai ter a presença de vários temas e aí, em alguns momentos, vai ficar bem mais difícil de identificar qual é esse tema unificador. Com base nisso, ou isso traduzido ou abordado por meio do que é chamado de tema e variação. Então, todo poema vai ter um tema predominante e uma variação desse tema ao longo do poema. A unidade é um poema reconhecer que ele se baseia no princípio do tema e da variação. Por um lado, existe uma ideia ou emoção unificadora que controla, então nós vamos ter essa ideia ou uma emoção que vai controlar o poema, e os detalhes pelos quais este tema é desenvolvido, os detalhes pelos quais este tema é desenvolvido são as variações. O grande risco aqui, o grande perigo aqui, é usar uma variação como tema unificador. Aqui é o grande perigo, porque se eu identifico ou se eu classifico uma variação como tema unificador, todas as outras variações precisarão concorrer para a formação daquele tema que eu identifiquei. E aí, consequentemente, a ideia central vai ser completamente diferente da ideia proposta pelo tema. Então, isso acontece com muita frequência nas pregações. O que acontece? O pregador prega o que está no texto
mas não prega, mas às vezes fracassa em pregar a ideia central. Então, essa variação está no texto? Está. É uma verdade do texto? É. Mas é a verdade central? Não. Por quê? Porque na hora da interpretação, eles separou, identificou uma variação como um tema central e, consequentemente, isso vai conduzir toda a exposição, tanto a organização, a estrutura do sermão, quanto as ênfases no momento da pregação. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Este princípio impõe ao leitor uma dupla obrigação. Qual é essa dupla obrigação? Primeiro, determinar o tema que predomina no poema e descobrir cada parte que contribui para esse tema. Esse vai ser o foco nosso em cada análise textual, diante dos textos que nós vamos analisar. Qual é o tema central e quais são as partes que contribuem a esse tema central. Aqui começa, de fato, o principal desafio do autor, ou melhor, do intérprete. Para a gente concluir, o relacionado à questão do salmo, como é que o salmo geralmente aparece, como é que ele geralmente é organizado. Então, você vai ter no início do poema, do salmo, a declaração principal, e essa declaração principal vai ser geralmente desenvolvida. E aí, geralmente, a parte final vai servir para concluir, para reforçar aquela ideia que foi desenvolvida. Então, esse é o padrão. Vai ocorrer sempre isso? Não. Nós temos vários salmos que a gente não consegue entender o ensino principal, o assunto principal, o tema principal na introdução do salmo. Mas essa seria uma dica simples para que você consiga começar por esse passo na interpretação de um poema. Qual é a dica? Já no início, nas informações iniciais que o poema apresenta, ou se referindo à situação, ou a forma como ele introduz, se ele começa apelando diretamente a Deus, se ele começa falando sobre a sua situação, se ele começa apresentando algum sentimento, ou seja, as informações iniciais do poema precisam chamar a nossa atenção para ver se elas já introduzem tema unificador. Geralmente, isso vai acontecer nessa parte inicial. E aí, então, ao longo daquele poema, essa percepção, essa expectativa deve ser confirmada ou não. E aí, no final, a gente precisa sempre se perguntar como que essa conclusão se encaixa no todo. Um ponto central aqui, na questão da interpretação de um poema, é que há um tema unificador. Isso significa o quê? Que um salmo, que um poema, ele tem uma verdade central. Ou seja, não vai ter em um poema 5 verdades centrais. Não, é uma verdade central, um tema unificador, e a partir desse tema unificador nós vamos encontrar de que forma essa variação acontece. Quais são as partes que contribuem para o todo? Perguntas? Nós estamos caminhando aqui, primeira aula, segunda aula, terceira aula, na parte que é mais delicada do curso, que é a parte teórica. É a parte em que nós temos conceitos, em que são muitas informações. Aqueles que estão participando do módulo nesse momento, provavelmente devem ter um pouco de dificuldade. Então, Leonardo, você não cursou prática da pregação 1. E acho que também não, pelo menos não comigo, né? Não sei se fez com outro professor. Mas só para trazer aqui uma percepção para você de como é que funciona o todo, prática da pregação 1, prática da pregação 2, prática da pregação 3, são assuntos diferentes, claro, mas são organizados dentro de uma sequência, dentro de uma estrutura, onde vários conceitos que são trabalhados, por exemplo, em prática da pregação 3, já foram estabelecidos em prática da pregação 1 e prática da pregação 2. Então, é normal, nesse momento inicial, caso o aluno esteja fazendo o módulo
começando a partir desse módulo, que haja uma certa dificuldade até para entender a forma de trabalho. Mas só para você entender a forma de trabalho, as primeiras aulas do módulo são sempre aulas abordando a parte de conhecimento, de entendimento acerca do gênero, e as demais aulas são uma tentativa de aplicar toda essa teoria, trazendo o texto bíblico, uma porção do texto bíblico, para que a gente entenda como isso funciona de forma prática. Então, na próxima aula, vai ser mais uma aula um pouco teórica, com bastante informação. Nós vamos falar sobre como pregar poesia hebraica. Vai ser bastante diferente de como pregar, por exemplo, uma narrativa do Antigo Testamento. Então, se você puder assistir ao vídeo lá no curso, você tem um link. O autor que nós vamos trabalhar é o mesmo autor que está ministrando a aula. O livro que a gente vai trabalhar é o livro básico, é o livro que ele escreveu trazendo essa abordagem, com uma proposta dessa abordagem. Então, ele é referência nessa área. Se você puder assistir, vai ajudar bastante no entendimento da nossa próxima aula, porque, basicamente, a gente vai seguir o método que ele apresenta como sugestão e a gente vai tentar ver como é que isso funciona de forma prática.